Você sabia que é possível aprender a tocar violão, guitarra, baixo, teclado ou até mesmo fazer aulas de canto online em tempo real? As aulas são realizadas por videoconferência nas principais plataformas disponíveis, como WhatsApp, Google Meet, Zoom, entre outras. Não perca essa oportunidade. Venha aprender música de maneira prática e eficiente. Aguardo o seu contato. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um corte de uma pregação do Cláudio Duarte, e o título do corte é Eu Não Acredito no Inferno. E eu achei muito interessante porque ele traz algumas falas populares, né, de pregadores acerca do inferno, acerca da salvação em si, né, céu, inferno, esses papos assim. E eu queria destacar alguns pontos aqui, né, dentro da Bíblia, porque ele é um pregador que é um pregador de stand-up, vamos dizer assim, né? Ele faz muita comédia, traz algumas filosofias muito bacanas, né, sobre essa questão da fé cristã, da vida cristã. Porém, ele é pouco contextual. Ele não é de trabalhar passagens inteiras e analisar passagens inteiras dentro da Bíblia. Ele é mais do tipo discurso, que é o que nós temos na maior parte do tempo na maioria das denominações, né? Pregadores coach, pregadores de discurso, e que tem pouca profundidade nos textos, nas passagens dentro da Bíblia. E como a prioridade é o nosso manual de fé e prática, que é os escritos, né? Estão na Bíblia, então eu gostaria de fazer essa análise aqui com vocês das coisas que ele fala e ressaltar alguns pontos. Tá? Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Vocês são bem-vindos. E fique à vontade para comentar, independente se concorde comigo ou não, tá? Fique à vontade aí, vocês são livres aqui. Vamos lá. Ah, pastor, não acredito em inferno, morreu, acabou. É um direito que você tem. Só que pode chegar lá, encontrar com ele e falar, ih, caramba, você existe. E o diabo vai falar, prazer. Ah, mas eu não acreditava em você. E o diabo vai dizer, para entrar aqui não precisa de fé. Fé é uma exigência da concorrência. Aqui você entra sem fé mesmo. Você entra nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender, ok? Então, se você quer ir garantido, vai com Jesus que o passaporte vai carimbado. Tá certo? E você vai passar por lá. Vai passar, né? Até quem não for para o céu, vamos dizer assim, vai ter que ver Jesus. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Então a turma vai passar por lá. Eu imagino Jesus olhando para alguns, né? Aí a pessoa entra. Aí Jesus está lá. Aí igual a hora da conexão aqui, né? Jesus, ó. Você tá rindo, mas é sério. E muito mais do que salvar você, é isso que eu quero mostrar. Então, pessoal, eu peguei só esse trechinho aqui. Por quê? Porque eu quero comentar com vocês esse imaginário popular de que o inferno é a casa do diabo, que ele manda lá, né, no inferno. O diabo tá lá no inferno com o seu garfinho. Aí ele colocou aqui, ele vai falar, sente aí nessa cadeira pegando fogo aí. A concorrência, como se houvesse de fato uma concorrência entre o pai e o diabo. E, galera, todas essas afirmações não estão na Bíblia, tá? Faz parte do stand-up do Cláudio Duarte e das argumentações herdadas da religião. A religião tem ensinado isso, ó, há milênios. Há milênios. Então, assim, o meu objetivo é que, assim, não é para você julgar, o Cláudio Duarte é um falso profeta. Cara, ele fala aquilo que ele recebeu, entende? Eu não sei o quanto de conhecimento aprofundado nesse tema ele tem para poder dizer se ele é ou não falso profeta. Deus é que sabe. Falso profeta no seguinte, ele não está profetizando nada, né? Mas vamos dizer assim, um falso mestre. Eu não vejo ele nem como um mestre, eu vejo ele como um cara que faz comédia e que fala coisas muito boas. Né? Você pega aí as pregações dele, ele fala coisas muito boas, coisas que realmente são positivas para a vida do cristão. Só que quando chega em questões doutrinárias, aí a piada perde a graça, entendeu? Por quê? Porque aí eu conheço já o ensino.
Então eu quero trazer para vocês aqui, fique até o final, tá? Fique até o final para vocês entenderem. O que é o inferno dentro da Bíblia? Não tem nada a ver com o que é ensinado por pastores como Cláudio Duarte, Sila Malafaia e tantos milhares e milhares de outros líderes religiosos que ensinam sobre essa doutrina dessa forma, sem base, sem parâmetro. Entendeu? E pior ainda que usem a Bíblia sem ir no grego e no hebraico, vai ter confusão. E vocês vão entender nesse vídeo aqui o porquê que vai ter confusão. Porque é um problema antigo, herdado do catolicismo romano. Entende? Então, vamos lá. Eu botei aqui na tela aqui para vocês os significados da palavra inferno dentro da Bíblia. Só que nos originais. Vocês podem ver aqui no vermelhinho aqui, ó. No retângulo vermelho aí está escrito Sheol. Aparece 65 vezes no Antigo Testamento e a forma da escrita é em hebraico, dessa forma aqui. Sheol, no dicionário hebraico, ele pode ser usado com os seguintes significados. Sepultura. Sepultura é um significado real, literal, tá? Tumba e cova. Esses são significados literais, terrenos, tá? É o local onde eram enterrados os corpos de quem morreu. Abismo, reino dos mortos, além e mundo inferior. Esses já são locais abstratos, são locais de imaginário popular. Então, no reino dos mortos, no além, no mundo inferior ou no abismo, é para onde iria os mortos, a alma daqueles que morreram, né? Aquele pensamento de vida após a morte, que lá no Antigo Testamento não era muito bem fundamentado. Porque isso não é uma herança, esse imaginário da vida após a morte não é uma herança do povo de Israel, é uma herança dos povos pagãos. Entende? Da Babilônia, dos assírios, dos egípcios. Os egípcios, inclusive, são um dos povos que primeiro no mundo vieram a falar sobre a vida após a morte e ter uma geografia do mundo dos mortos. Uma geografia imaginária, tá? Então, quando a gente fala de Sheol, a gente pode resumir esses 7 significados aqui em 2. Um abstrato e um literal. Qual seria o abstrato? Além. Porque no além, ninguém sabe o que tem. E literal, sepultura. Entende? A gente pode traduzir nesses 2 significados. Ou o texto vai estar falando de uma forma literal, de pessoas que morreram e foram para a sepultura, ou para o abismo, né? Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala que a terra fendeu-se e eles desceram ao Sheol. Lá está escrito inferno. Mas vocês sabem que para ir para o inferno ninguém vai com corpo físico, né? No imaginário popular. A pessoa tem que morrer para depois ir, né? Em forma de fantasminha. Então, assim, ali no contexto, está falando de uma morte física, de pessoas descendo para a cova. Fisicamente, porque a terra fendeu-se e elas foram levadas. Entendeu? É o que acontece num terremoto, por exemplo. Segundo, nós temos o termo Gehenna, que está aqui no espaço em verde, aqui no meio, ó. Assim que se escreve em grego, porque está no Novo Testamento, aparece 12 vezes no Novo Testamento. E tem os seguintes significados: Vale de Inom, lixão nos tempos de Jesus, vale onde sacrificavam crianças no Antigo Testamento, que está em Jeremias 7,31, 2 Reis 23,10. Local geográfico existente em Israel até hoje. Então vocês percebam o seguinte: quando se fala de Gehenna,
que aparece, por exemplo, aquela passagem que Jesus ele fala assim: é melhor arrancar um olho do que ter todo o seu corpo lançado no Guiena. Jesus ele está usando um local que aquele povo via fisicamente, geograficamente, porque era um lixão daquela época. E esse local está em Israel até hoje. Vocês podem pesquisar aí no YouTube. A Aline e o Rodrigo Silva já estiveram lá. A Aline que eu falo é do canal, que faz turismo lá em Israel e tudo mais. Ela mostra o Vale de Inom, o Guiena, que hoje é chamado de Vale do Inferno, por causa das citações de Jesus. Só que não tem nada a ver com o inferno. Nas passagens que Jesus utiliza o Guiena, ele está fazendo uma metáfora para apontar ao lago de fogo que está em Apocalipse 20. Que, claro, Apocalipse 20 ainda não tinha sido escrito. Mas essa ideia de que o pecador iria queimar no fogo, ela é desde o Antigo Testamento. De que o juízo de Deus é com fogo, isso é desde o Antigo Testamento. Então ali Jesus está falando da condição final do ímpio e do demônio, do diabo e seus anjos, porque a palavra deixa bem claro que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então Guiena também não tem nada a ver com esse inferno da mentalidade popular. E o próximo, que é o Tártaro, está aqui na parte azul, aparece uma vez no Novo Testamento, que significa abismo profundo, prisão subterrânea, prisão abissal, prisão dos titãs na mitologia grega. Aí aqui a gente começa a entrar no imaginário popular deles, daquela época, dos gregos, romanos e judeus. Os judeus eram colônia de gregos e romanos, logo eles absorveram as mitologias e os pensamentos mitológicos. Eles falavam grego também. Então, quando eles falavam desses lugares, tal, automaticamente eles usavam grego. E o que seria o Tártaro, que está lá em 2 Pedro, se eu não me engano, o local de aprisionamento dos anjos caídos. Então, por que Pedro ele usou Tártaro ao invés de falar Hades ou Guiena? Primeiro porque Guiena não tem nada a ver com Hades. Guiena não tem nada a ver com o inferno. Então ele não poderia, Guiena seria um local geográfico, ele não poderia falar que ali no lixão de Israel ali estavam presos os anjos caídos da época de Noé e de Enoque. Não poderia falar isso, porque não faria sentido. Entende? Então Pedro, ele usa esse termo especificamente para falar do local dentro do reino dos mortos, do Hades, chamado Tártaro, que é onde está a prisão dos titãs da titanomarquia. Se você não faz ideia do que é titanomarquia, você vai ter que ver alguma coisa relacionada à mitologia grega. Porque é lá onde vem esses pensamentos. Então Pedro ele se utiliza do imaginário popular para falar do aprisionamento dos anjos. Só que esses três termos aqui é bem fácil de explicar para vocês que não tem nada a ver com o inferno, porque vocês estão vendo que não tem. Sheol não tem geografia. Na época não tinha tanto envolvimento com o paganismo e com o pensamento de outras culturas. Então o Sheol era o além, o mundo dos mortos. Eles não sabiam o que era. Entendeu? Não tinha esse pensamento de que é a casa do diabo, que tem demônios lá machucando as pessoas, que está cheio de fogo. Não tinha pensamento em Sheol. Em Guiena é um local geográfico usado metaforicamente para falar da destruição final realizada por Deus no juízo. E Tártaro, local de aprisionamento dos anjos caídos. Usado esse termo em específico por Pedro apenas para destacar de Hades, que a gente vai ver agora. E por último, o termo que mais trouxe confusão por causa das traduções, né? O termo inferno foi colocado na Bíblia vindo do latim, pelo padre Jerônimo,
que ficou incumbido de fazer a tradução do grego e do hebraico para o latim. Então ele pegou essas palavras que são distintas, juntou elas e falou: isso aqui é tudo inferno. Vou botar inferno para toda vez que aparecerem essas palavras, vou colocar inferno aqui. E vocês que têm, se vocês têm, né, um tiquiteco aí, racional, vocês vão prestar atenção no significado de cada termo e vão ver que não cabe em um único termo traduzir 4 distintos. É a mesma coisa de você pegar 4 frutas, maçã, pera, uva e kiwi, e chamar as 4 frutas de banana. Pera aí, vou chamar todas essas frutas de banana. Entendeu? E toda vez que aparece kiwi, você vai botar banana. Toda vez que aparece pera, banana. Maçã, banana. Ameixa, banana. Vai fazer confusão. E é essa confusão que ocorre. As pessoas não conseguem ler a Bíblia em português e saber que ali, por detrás da palavra inferno, está escrito coisas que não tem nada a ver com o inferno mitológico, originário das culturas que falavam o latim na época. E isso aconteceu cerca de 300 anos depois de Cristo. Para vocês verem, os discípulos de Jesus nunca falaram inferno. Nem Jesus nunca falou inferno. E continuando aqui, vamos ver com clareza o que é o Hades. O Hades aparece 10 vezes no Novo Testamento grego. Os sinônimos: submundo, morada dos mortos, mundo dos mortos. Ou seja, aqui vocês já conseguem perceber que essa palavra, ela sempre tem um significado abstrato. Entendeu? Sempre é abstrato. E esse local, na mitologia grega, é o reino do deus Hades, lugar onde as almas vão após a morte. Pensamento popular na época de Jesus. Se vocês assistirem o filme do Hércules em desenho da Disney, vocês vão ver que é exatamente assim que eles imaginavam e é assim que a galera imagina até hoje. Porque é uma herança da mitologia grega, do paganismo. Entende? Então, assim, toda vez que vocês lerem inferno na Bíblia, vocês têm que parar e se perguntar: o que está escrito aqui em grego? O que está escrito? No Antigo Testamento sempre vai estar Sheol. Então, pelo contexto, você vai saber se está falando de um pensamento abstrato ou de um pensamento literal. Dependendo do que você entender, você vai interpretar o contexto ali. Por exemplo, você pode achar que a galera desceu para o mundo dos mortos, né? Virar todo mundo em Gasparzinho, foi todo mundo para o inferno, na hora que a terra fendeu-se, ou você pode entender que eles foram enterrados vivos, por causa da terra que se fendeu. E no Novo Testamento, aí vai depender da palavra. Por exemplo, quando Jesus ele fala: é melhor que arranque um olho e que o corpo todo vá para o inferno, para o Hades. Não, para o Hades não, para o Guiena. Lá está escrito Guiena. Ele está querendo dizer isso. De que é melhor a pessoa perder um olho do que ser lançada naquele local que era o lixão, onde lançava corpos de criminosos. Onde um rei, um imperador tinha o poder de punir aqueles a quem, né, que eles quisessem. E isso fazendo menção ao juízo final. Agora, vamos falar sobre algumas questões aqui. Eu vou pegar a Bíblia e vou mostrar para vocês dentro da Bíblia algumas passagens. Eu vou pegar alguns versículos onde o termo Hades aparece. Por quê? Porque tem algumas coisas que são ditas sobre o Hades e que não fazem sentido à luz das Escrituras. Primeiro, dizem assim: o inferno é a morada dos demônios e do diabo, igual o Cláudio Duarte falou. A Bíblia diz isso? Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se o diabo ele está ao derredor, diabo significa adversário, opositor. Se o adversário está ao nosso derredor, logo eles não estão no local que é o inferno. Eles estão aqui, ao nosso derredor. E isso se sustenta através de outras passagens. Por exemplo, em Mateus 12, 43 até o 45, diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando repouso. Ué, mas eles não vão para o inferno, não?
porém não encontra. Então diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varre de ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Ou seja, o demônio que está possuindo uma pessoa, quando ele sai, ele vai andar por lugares áridos aonde? Ele vai para o inferno? Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está falando que ele vai perambular por aí. E não encontrando lugar para ficar, ele volta para ver como é que estava o anterior. E traz consigo mais demônios. Então eles estão aqui. Mais uma passagem que afirma que os demônios estão aqui. Fora a passagem da legião, que Jesus ele pega e faz o quê? Expulsa os demônios e permite que eles entrem nos porcos. Inclusive os demônios questionam se ele já estava vindo para o juízo. Outro pensamento popular é o que o inferno é eterno. Quem for para o inferno vai sofrer eternamente. Pois bem, em Apocalipse 20, verso 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então vocês lembram do Guiena? O Guiena é uma metáfora para esse evento aqui. Então assim, em Mateus 24, 41, diz que este local, esse lago de fogo, foi preparado para Satanás e seus anjos. Ele está destinado a ir para esse local, junto com os anjos, e acaba que aqueles que não servem a Deus também vão. Entende? Aqueles que não se arrependeram dos seus maus... de servir ao diabo, porque aquele que pratica o pecado deliberadamente, entende? Que faz mal ao próximo, que não ama a Deus, que odeia a Deus, né? Esses aí são servos e filhos do diabo e vão para o mesmo lugar que ele. E está escrito lá que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos? Não, é o lago de fogo. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que é o fogo eterno? É o lago de fogo. A metáfora de Guiena. Guiena nunca quis dizer inferno. Guiena nunca quis dizer inferno. Lago de fogo não é inferno. Aí vocês vão me perguntar assim: ah, Jefferson, então o que seria inferno então? A gente não deve usar essa palavra? Se vocês usarem o termo inferno associado àquilo que Jesus ensinou, que é o local de penitência, de punição, entendam o seguinte: Jesus ele fala que há mais rigor e menos rigor para cada caso. Eu vou ler aqui uma passagem para vocês. Lucas 12, 47 e 48. E aquele servo que souber a vontade de seu senhor e não se preparar, nem fizer segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Mas aquele que não souber e fizer coisas dignas de açoites, será punido com poucos. E a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem muito se confiar, mais se lhe pedirá. Então, mais açoites, menos açoites. Outra passagem, Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Ou seja, a cobrança maior para aqueles que receberam mais conhecimento do Evangelho. Em Mateus 11:21, diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que em vós foram feitos, há muito tempo teriam se arrependido, vestindo-se de pano de saco e se sentando sobre cinzas. Mas digo-vos que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te exalta até o céu, serás precipitado até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti foram feitos, teria permanecido até hoje. Porém digo-vos que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então, vocês podem ver que aqui nessa passagem está falando de mais rigor para determinadas cidades e menos rigor para outras cidades. Então aqui está falando do Hades, aqui está falando do inferno, no sentido do quê? De local de punição, do local de prestação de contas, que é o que está escrito em Apocalipse 20, quando fala sobre abrir os livros e cada um ser julgado segundo as suas obras. E que palavra é essa que está dizendo inferno aqui nessa passagem de Cafarnaum aqui? Vamos ver? Tá aqui, ó. Aides, inferno, Hades. Hades. Puxei até o dicionário aí, ó. Então vocês podem ver
que aqui, nessa passagem que fala de Cafarnaum, que fala de Tiro e Sidom, está falando de Hades. Por quê? Porque é o local de punição. Então, o que tem a ver inferno com Hades? Local de penitência. Assim como está em Apocalipse 20, que eu vou ler aqui para vocês. Vou ler aqui a partir do verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Entende? Juízo segundo as obras. Juízo segundo as obras. Juízo proporcional. Mais rigor, menos rigor, mais açoites, menos açoites para cada caso. Então, após o juízo, vai vir a penitência total. Vocês vão ver aqui, ó, verso 13. Olha o que acontece. Deu um mal os mortos que nele estavam, a morte e o além, Hades. Hades. Se eu for numa outra versão da Bíblia, vou pegar aqui a católica. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Agora eu vou ver aqui na ACF, na Almeida Corrigida Fiel. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Percebe que o texto está querendo dizer que todos ressuscitaram? Quem morreu no mar? Quem morreu de uma morte que ninguém sabe o que aconteceu? Só sumiu aí, ninguém sabe qual foi o final da pessoa. E todos aqueles que a gente, a galera pensa que está lá no Hades, que está no inferno, que está no mundo dos mortos. Ou dependendo de qualquer cultura, de qualquer interpretação. O texto está englobando todos. Foram ressuscitados para serem julgados segundo as obras. Teria uma penitência proporcional. E o que ocorre no fim? No fim dessa penitência? E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. Morte e inferno. Morte. Se a gente for ler no grego, morte aqui, para vocês verem como é que era a influência do imaginário popular grego. Morte é Thanatos. Tá aqui, ó. Thanatos. Thanatos é o deus da morte da mitologia grega. E nós sabemos que aquele que é o Senhor, da vida e da morte, que tem todo o poder sobre a vida e a morte, é o Pai e o Filho. E o Hades foram lançados. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Mas não são coisas abstratas. Um deus da morte mitológico não existe. Ele é um ser abstrato, é uma ideia abstrata. Foi destruída no lago de fogo. Então aquilo que é abstrato também é destruído no lago de fogo. E o Hades, que é o local de penitência, não terá mais uso. Também será destruído no lago de fogo. E o lago de fogo, que é o que está escrito aqui, ó. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? É o fim. O lago de fogo é o fim. É a destruição total daquilo que não agrada a Deus, porque Deus não vai ficar tolerando eternamente pessoas sofrendo no lago de fogo, ou no inferno, ou no Hades, seja o que for. É o fim. E isso vocês vão entender aqui, ó, no capítulo 21, que fala da descida da Nova Jerusalém, Nova Céus, né? Tá aqui, ó. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Reset, recomeço. E, continuando, e Deus, aqui no verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Ninguém vai morrer mais. Nem pranto. Ah, não, vai ficar uma galera eternamente lá no Hades, lá no inferno, lá no lago de fogo, seja que for. Que a galera mistura, junta tudo, tá? Cada coisa tem um significado, mas a galera junta tudo porque foi ensinado dessa forma. Vai ficar todo mundo lá sofrendo eternamente. Mas o texto está falando que não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vocês conseguem entender que essa ideia de sofrimento eterno, biblicamente, ela é furada? A religião quer que você creia nisso. O cristianismo quer que você creia nisso. Para que você fique aprisionado na religião. E não adianta. Ninguém vai entrar na salvação por medo do inferno. Por medo de sofrer eternamente. Primeiro, que isso é uma doutrina antibíblica. Não é coerente com as passagens.
não é coerente com Deus, com a pessoa de Deus, justo, Deus ele vai aplicar justiça. A aplicação da justiça é o quê? Que cada um pague pelos seus pecados, pela sua vida que teve nessa terra, pelos anos que viveu, que praticou o mal. Proporcionalmente. Mais rigor e menos rigor para determinados casos. E essa proporção é segundo os olhos de Deus, não é segundo os nossos olhos humanos. Mas não haverá injustiça da parte de Deus em momento algum. E não vai haver sofrimento eterno, porque senão haveria injustiça da parte de Deus. Uma vida finita com um sofrimento infinito. Isso se chama injustiça. Então tira esse pensamento da tua cabeça. Ou você segue a Cristo porque você ama os ensinamentos de Jesus, ama o Evangelho, ama a doutrina de Cristo dos apóstolos, e eu não estou falando da doutrina das denominações, porque assim como tem essa doutrina furada aqui, tem várias outras, essa daqui só é a mais cabeluda de todas. Entendeu? Então, ou você se converte a Cristo, por amor ao Evangelho, porque entende que Ele é o Filho de Deus e Ele é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que há de retornar, ou, por mais que você tenha medo do inferno, tenha medo do sofrimento de alguma coisa, você vai pagar pelos seus pecados. Entendeu? Porque a única forma de você não pagar por aquilo que você cometeu durante essa vida aqui é se a graça te alcançar. E a graça só alcança aqueles que querem a graça e querem seguir aos moldes da vontade do Pai e do Filho. É isso aí. Tá bom? Espero que tenham gostado desse estudo, tá? Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Sempre que eu puder, eu vou trazer estudos como esse. E eu espero que haja libertação na vida de vocês de alguma forma. Eu sei que as coisas que eu disse aqui são coisas complexas, mas usem esse vídeo e essa base para poder fazer os seus estudos, pesquisar, entendeu? Hoje em dia tem muitas ferramentas, tem a Bíblia em grego e hebraico, eu ensinei a instalar aqui alguns anos atrás aqui no canal, fiz outro vídeo aqui, que é usando o My Bible, que você pode usar o grego, o hebraico, o dicionário, tudo ali. Além disso, tem o ChatGPT, a inteligência artificial acha todas as... A inteligência artificial junta os versos, os significados para você em segundos, 5, 10 segundos. Coisas que eu levei anos estudando para poder chegar a uma conclusão, uma coerência. O ChatGPT faz em minutos. Entende? Então, assim, aproveite a ferramenta, tá? E é isso, pessoal. Se vocês quiserem abençoar o canal, fiquem à vontade. Só de vocês estarem aqui, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, vocês já estão me abençoando. Então, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Você sabia que é possível aprender a tocar violão, guitarra, baixo, teclado ou até mesmo fazer aulas de canto online em tempo real? As aulas são realizadas por videoconferência nas principais plataformas disponíveis, como WhatsApp, Google Meet, Zoom, entre outras. Não perca essa oportunidade. Venha aprender música de maneira prática e eficiente. Aguardo seu contato.